Rafael Araújo de Azevedo Santos, do curso de Medicina da UFPE no campus Recife. Irei apresentar sobre a caracterização do perfil clínico, epidemiológico e laboratorial dos pacientes com artrite reumatoide. Tenho como professora orientadora a professora Rafaela Silva Guimarães Gonçalves, do Departamento de Medicina Clínica do Centro de Ciências Médicas. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória e autoimune caracterizada por perfis diferentes, o que é definido como uma doença heterogênea com prestação clínica variável, sendo inclusive considerada uma das formas mais prevalentes de doenças inflamatórias crônicas. Quando não tratada adequadamente, pode levar a um dano articular cumulativo e uma incapacidade funcional irreversível. E embora não possamos ainda curar a artrite reumatoide, com os avanços das últimas 2 décadas, a remissão agora é um objetivo alcançável, por ser uma doença prevalente com importante mortalidade e com altos custos para o indivíduo acometido e para a sociedade, aliadas à falta de estudos de coorte no estado de Pernambuco, justifica-se determinadas características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais dos pacientes atendidos no ambulatório de artrite reumatoide no serviço de reumatologia do HC-UFPE. Tivemos o objetivo geral, avaliar pacientes portadores de artrite reumatoide em acompanhamento no serviço de reumatologia do Hospital das Clínicas da UFPE. Objetivos específicos: definir o perfil epidemiológico, o perfil clínico articular e manifestações extraarticulares, o perfil clínico da artrite reumatoide de início tardio, bem como a frequência das comorbidades e definir a frequência do uso dos biológicos. O desenho do estudo foi um estudo observacional com amostra de conveniência, incluindo os pacientes acompanhados no período de julho de 2019 a junho de 2021. Foram incluídos pacientes acima de 18 anos com diagnóstico de artrite reumatoide pelos critérios de classificação da ACR de 1987 ou ACR lá de 2010, e excluídos pacientes menores de 18 anos com não aceitação do TCLE. É importante ressaltar que esse foi um estudo prejudicado pelo período pandêmico, já que as atividades do Hospital das Clínicas foram bastante reduzidas, principalmente no começo da pandemia. E na nossa amostra, a artrite reumatoide se mostrou mais prevalente no sexo feminino, o que é condizente com os achados da literatura, já que a artrite reumatoide é 2 a 3 vezes mais comum no sexo feminino do que no sexo masculino, e foram encontrados sobretudo em pacientes entre a 4ª e 6ª década de vida. 40% dos pacientes analisados apresentavam dano articular permanente, e nossos pacientes apresentavam dificuldade em realizar e trazer resultados de provas inflamatórias, que são essas VHS e PCR, que são utilizadas para avaliar de forma laboratorial a atividade da doença. E dos 35 pacientes que realizaram a dosagem do fator reumatoide, 22% foram negativos, mas é importante ressaltar que 30% dos pacientes podem ser de fato soronegativos para esse anticorpo e podem ser possíveis para outros, como o anti-CCP ou o anti-CARP. A radiografia convencional é o método de imagem mais utilizado na avaliação do dano estrutural articular na artrite reumatoide. Dos 41 pacientes da nossa amostra, apenas 15% conseguiram realizar o exame radiográfico da articulação pela dificuldade de acesso. E dessas 15 radiografias, 60% apresentavam alguma alteração, mas pelo número pequeno não foi possível fazer associações com o padrão clínico, nem mesmo com a atividade da doença. Nessa tabela, vemos que os achados são a redução do espaço articular, cistos, erosões, osteopenia e subluxação, sendo mais comum a redução do espaço articular. Tradicionalmente, pacientes com artrite reumatoide são acompanhados utilizando essa atividade da doença. O SEDAI baseia-se em um somatório numérico simples. O DAS-28 utiliza 4 variáveis, que excluindo a avaliação global do paciente, que é incluída no SEDAI, e adicionalmente utiliza-se VHS ou PCR, e uma equação logarítmica, necessitando de uma calculadora. Na interpretação, há 4 pontuações independentes do índice utilizado e são classificadas em atividade leve, moderada e alta. E no nosso trabalho, a moderada ou alta atividade da doença não teve correlação com a piora radiográfica nem com presença de bloqueios articulares. No entanto, isso pode ser explicado pelo número pequeno de participantes da amostra. Gostaria de agradecer ao CNPq, a Universidade Federal de Pernambuco, e aqui são as referências utilizadas nesse trabalho, nessa apresentação, perdão.